Eu gostava, nesta manhã, no seguimento de várias pessoas de quem já falei no passado, falei-vos já há cerca de um ano e meio, quase 2 anos, comecei a falar-vos de Tíquico, Trófimo, não, Tíquico, Epafrodito, Epáfras, Onesíforo, Marcos, Barnabé, Demas, falei-vos de vários cooperadores de Paulo, e não, ainda não é desta vez que eu vos vou falar de Cláudia, apesar de eu ter esse desejo, mas vou falar-vos de Trófimo. Trófimo, que é um nome que pouco conhecido na palavra de Deus, e provavelmente o versículo mais conhecido onde ele surge não é um versículo que nos traga grande ânimo, mas traz-nos o que Deus espera de nós, o que Deus pretende de nós, o que nós podemos esperar de Deus. E é um versículo que, podendo não trazer grande conforto, traz-nos a verdade da palavra de Deus, que nem sempre é aquela que nós gostaríamos de ouvir. Então, Trófimo dá-nos algumas lições muito importantes. E nós lemos sobre ele em três passagens. Se vocês procurarem numa concordância ou no telemóvel, procurarem Trófimo, aparecem-vos 3 passagens. Nós vamos lê-las muito rapidamente. Nós já lemos sobre essa mesma passagem quando falei de Tíquico, porque Trófimo e Tíquico viviam perto um do outro, relativamente, eram os dois da Ásia. Nós lemos isso em Atos 24. Trófimo era um crente de Éfeso, nós lemos isso noutra passagem, era de Éfeso, e ter-se-á convertido, creio eu, no ministério de Paulo ali em Éfeso, ou na sequência do ministério de Paulo em Éfeso. E então nós lemos sobre ele em Atos 23. Atos 23. Isto segue-se àquele grande tumulto que houve em Éfeso, quando aqueles efésios gritaram durante um espaço de quase 2 horas, grande a Diana dos Efésios. E então, a seguir a isso, Paulo e um grupo de crentes, provavelmente levando ofertas para Jerusalém, seguiram viagem. Então nós lemos assim: e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse navegado para a Síria, determinou voltar pela Macedónia, e acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia, e os de Tessalónica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Já agora, o nome Trófimo significa nutritivo, aquele que nutre. E quem lê a experiência de Trófimo, em poucas passagens, mas percebemos, mesmo nesta passagem, que Trófimo era uma pessoa que, de facto, se dedicava a nutrir os outros, a alimentar os outros, a dar-se a si mesmo em prol dos outros. Isto é um exemplo que nós vamos seguir, enquanto crentes, seguir o exemplo de Trófimo, nutrindo os outros, colocando os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses. Então, o que é que aconteceu aqui? Paulo ia seguir viagem, mas os judeus, que não gostavam nada dele... Aliás, Paulo tinha uma grande dificuldade em fazer amigos. Apesar dele fazer tudo para com todos, para ganhar alguns, ele pregava uma mensagem que não agradava aos homens, não era o Evangelho, que não é segundo os homens, e então ele, de facto, criava muitos inimigos por onde quer que passava, e os judeus aqui puseram-lhe ciladas para o matar. E mais tarde até nós vemos que houve uns judeus que fizeram voto de que não comeriam enquanto não o tivessem colocado à morte. Então o que é que Paulo fez aqui? Fez um estratagema em que, em vez de ir de barco para a Síria, fez de conta que ia navegar para a Síria, mas foi acompanhado, penso eu, por Lucas até Troas. Ou seja, um grupo dividiu-se em 2 e alguns foram de barco, estes que a palavra de Deus fala, no versículo 4, e Paulo foi a pé, foi por terra até chegar a Troas. Ou seja, o que aconteceu aqui? Paulo estava em risco de morte e Trófimo e este grupo de pessoas pôs-se a jeito para sofrer o destino que queriam infligir, não é? Aquelas pessoas que o queriam matar. Então nós vemos aqui que
Trófimo percebeu que o que era importante ali era proteger Paulo. Paulo é que era importante. Não Paulo por si mesmo, mas o Evangelho da graça de Deus. A obra de Deus era mais importante. E ele estava disposto a pôr a sua vida em risco pela obra de Deus. E nós precisamos. E quando digo nós, devo dizer primeiro eu. E sempre que eu falo da palavra de Deus, eu devo pensar primeiro em mim. Eu devo aprender a lição que Trófimo aprendeu. Que é a lição de que não sou eu que sou importante. A minha vida, o meu bem-estar, os meus interesses, não é isso que é importante. O nosso propósito nesta vida não deve ser o nosso bem-estar. Claro que nós desejamos ter uma vida quieta, sossegada, sem grandes dificuldades. Mas se esse for o nosso objetivo, nós vamos estar constantemente a ficar desapontados. Vamos ser desapontados várias vezes, vamos ficar desiludidos até com Deus. E isto pode levar, quando as pessoas criam uma expectativa errada do que é a vida cristã. A vida cristã não é vamos ter uma vida sem dificuldades, com prosperidade física, financeira, emocional. Não, podem haver dificuldades. E Paulo é um exemplo acabado de alguém que, pela obra de Deus, teve de abdicar de muita coisa boa que desejaria. E que tinha, e que poderia ter, aliás, que poderia ter se não... Ele poderia continuar a ter coisas muito boas se tivesse continuado a ser um fariseu com uma vida regalada e esplêndida, por assim dizer. Mas então o Trófimo percebeu que o importante não é o seu bem-estar, mas sim o progresso, o avanço da obra de Deus. E espero eu que ele tenha aprendido essa lição. Creio eu que aprendeu essa lição. Se não aprendeu nesta altura, aprendeu mais tarde, quando Paulo teve de o deixar doente em Mileto. O seu bem-estar foi posto em segundo lugar, foi em detrimento do seu bem-estar. A obra de Deus teve de continuar e Paulo teve de seguir caminho. Nós vemos, particularmente em Filipenses 2, vários exemplos de pessoas como Trófimo. Pessoas que colocaram o interesse da obra de Deus em primeiro lugar e não o seu bem-estar. Trófimo ali pôs-se a jeito para ser morto, para sofrer aquilo que aqueles judeus queriam fazer a Paulo. Porque podia haver uma emboscada, os judeus poderiam pensar que naquele grupo estava Paulo, então atacavam-nos e podiam acabar por matar Trófimo e os outros, pensando que estariam a atacar a Paulo. Mas Paulo fala então de vários exemplos, particularmente em Filipenses 2, de pessoas que ficam para a história pela sua abnegação, pela renúncia aos seus próprios interesses, pela sua capacidade de colocarem os outros acima de si mesmos. Nós vemos Epafrodito, que não fez caso da própria vida, pela obra de Deus. Pela obra de Deus chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Extraordinário. Timóteo, Paulo diz que ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E de facto, Paulo, nota-se aqui um certo desalento da parte de Paulo, desalento, uma certa desilusão em relação a alguns crentes que estão mais preocupados com a sua vida, com os seus afazeres, com os negócios da sua vida e não com o progresso da obra de Deus. E vemos também, o Paulo também dá o seu próprio exemplo e, acima de tudo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O exemplo do Senhor Jesus Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e indo até à morte e morte de cruz, em nosso favor. E nesta mesma página que nós acabamos de ler, nós vemos o exemplo de Paulo também. Não só Trófimo não tinha por preciosa a sua vida, porque percebia que Paulo, a obra de Deus, não Paulo em si, mas aquilo que Paulo significava, o progresso do Evangelho da graça de Deus. Trófimo pôs em segundo lugar o seu bem-estar. Mas Paulo também tinha esse mesmo espírito. Paulo diz assim, e eu agora, em Atos 20, 22, ele falou em Mileto, falou com os anciãos de Éfeso, a mesma terra onde Paulo mais tarde deixou Trófimo. Ele diz assim, a dada altura, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer.
senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha a sua vida por preciosa. E, tragicamente, em primeiro lugar, não vou dizer nós, mas eu, tenho a minha vida por demasiado preciosa. O meu bem-estar, as minhas coisas que daqui a 100 anos, se calhar menos, muito menos, daqui a 100 anos já não as vou ter. Tantas coisas que eu prezo, que eu gosto, invisto nelas. E, tragicamente, eu invisto tanto tempo, dinheiro, capacidades em coisas que rapidamente vão ficar aqui na Terra. Mas não devemos ser assim. Devemos fazer como estes homens, investimentos a longo prazo. Investimentos não a 1 ano, a 2 anos, a 10 anos, um investimento a 1000 anos, a 1 milhão de anos. Onde é que nós vamos estar daqui a 1 milhão de anos? Iremos estar na eternidade. E o que é que nós estamos o nosso investimento, como é que está a ser no que diz respeito àquilo onde vamos estar daqui a 100, 1000 ou 1 milhão de anos? Tem sido dito que, já vi estudos sobre isso, que experiências feitas com crianças em que dão um chocolate a uma criança, está a ser filmada, dão um chocolate a uma criança e dizem assim: olha, tu podes comer esse chocolate ou podes esperar um pouco e nós depois damos-te outro. Ou seja, se tu esperares, não dizem quanto tempo, mas esperares algum tempo, nós damos-te outro. E algumas crianças comem-no logo. Vocês não conseguem aguentar. Querem ver o seu desejo satisfeito imediatamente. E há estudos feitos de crianças que, algumas delas comeram logo o chocolate, outras esperaram. E vem-se a perceber que, anos mais tarde, as crianças que souberam adiar a gratificação, ou que souberam esperar, foram pessoas mais bem-sucedidas na vida. E se nós formos capazes de adiar a gratificação, esperar por termos aquilo que nós desejamos para a eternidade, ou seja, se nós conseguirmos investir a muito, muito longo prazo, seremos, de facto, muito mais realizados do que se quisermos ter já a satisfação agora. Há aquela música que eu quero tudo e quero agora. Isso não é... pode trazer satisfação imediata, pode trazer por um pouco de tempo o gozo do pecado, mas essas pessoas não estão a acumular para a eternidade. Paulo era um bom exemplo disto, e Trófimo também. Paulo e Trófimo e tantos outros perceberam que os seus interesses não estavam em primeiro lugar. Os interesses da obra de Deus devem estar em primeiro lugar. É interessante, nesta mesma passagem, já tem sido falado muito sobre isso, que há um nome em particular nesta passagem que eu gosto, dos companheiros destes homens que acompanharam Paulo. Há aqui um crente que se chama Segundo. Eu não estou bem certo se era exatamente assim, mas por vezes os pais, na cultura romana, davam nome ao primeiro filho, que era o mais importante, que era o primogênito, e depois os outros nomes, às vezes, davam nome quarto, nome sexto, nome terceiro, e alguns perdiam a imaginação nos nomes e começavam logo, no segundo filho, começavam a dar o nome segundo. Então há aqui um que se chamava Segundo. E a palavra de Deus fala-nos de outros, fala-nos do irmão quarto, em em Romanos 16, fala-nos do irmão quarto e também fala-nos do irmão terceiro. Não diz exatamente terceiro, mas diz terço. Ou seja, na palavra de Deus nós vemos irmão segundo, irmão terceiro, irmão quarto, não lemos irmão primeiro. Lemos sobre alguém que queria ser o primeiro. Isto diz-nos o quê? Diz-nos que o primeiro lugar não é nosso. O nosso bem-estar não deve estar em primeiro lugar. E há alguém de quem a palavra de Deus fala que procurava ter o primeiro lugar. A palavra de Deus fala-nos, claro, dos fariseus que procuravam ter os primeiros lugares e falam-nos também, falam de uma forma muito negativa dos fariseus que queriam ter os primeiros lugares e falam-nos também de Diótrefes. Diótrefes, na Epístola de João, na terceira Epístola de João, falam-nos que procurava ter entre eles o primado, queria ser o maior, queria ser o primeiro, o mais importante.
E eu já disse isso noutra ocasião, aquela expressão que diz, procura entre eles ter o primado, é a mesma expressão, a expressão é filoproteu, ama a preeminência, ou seja, ama os primeiros lugares, como os fariseus. E na palavra de Deus nós lemos que quem deve ter a preeminência, quem deve ter o primeiro lugar, é o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos isso em Colossenses 1,18. Portanto, nós devemos estar, os nossos interesses devem ficar em segundo lugar. Não é que vamos negligenciar os nossos afazeres, não vamos descurar o sustento da nossa família, dos nossos... Não vamos negligenciar os nossos afazeres, claro que não. Mas, tal como dizia o nosso irmão William Carey, um missionário britânico que foi para a China, ele dizia assim: primeiro vou dizer isto, a nossa vida deve ser apenas um meio para o progresso da obra de Deus, não deve ser um fim em si mesmo. A nossa vida deve ser um meio utilizado para o progresso da obra de Deus. Então o que é que dizia este irmão William Carey? O meu trabalho é pregar o Evangelho. O meu trabalho é pregar o Evangelho. E eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. Ou seja, ele via o seu negócio, aquilo que as pessoas viam como sendo o seu negócio, como apenas um meio para o progresso da obra de Deus. E nós devemos também pensar da mesma forma. Ai de nós se estamos... Ai de mim, eu digo nós, mas ai de mim se estou... Ora, deixa eu ver só um bocadinho. Então o William Carey percebia que o mais importante na sua vida não era o seu negócio. Até havia quem dissesse: não estás a levar muito a sério o teu negócio, porque é que não investes mais no teu negócio? E ele dizia: não, o meu negócio, o meu trabalho é pregar o Evangelho. O consertar de sapatos é apenas um meio para que eu possa pregar o Evangelho, para pagar as despesas. E será que eu sou assim? Será que eu vejo o meu trabalho principal como o pregar o Evangelho aos outros? Não necessariamente pregar a palavra de Deus ao domingo, mas viver a vida cristã e procurar fazer com que o nome de Deus seja conhecido por esse mundo fora. Porque corremos o risco de estarmos a investir em algo que vai ficar aqui. Não tem futuro. E eu lembro de um folheto, já muito antigo, que era: se você pintaria um navio que estivesse a afundar. Era um folhetozinho evangelístico. E faz sentido estar a pintar, ou seja, a fazer reparações num navio que está a afundar. Assim, não vou dizer que nós não vamos negligenciar a nossa vida, vamos ser irresponsáveis, mas devemos mudar o nosso foco. Devemos investir a longo prazo. Devemos investir não a 1 ano, não a 10 anos. Algumas pessoas fazem investimentos a muito longo prazo. Às vezes nem sequer para si mesmos, mas para os seus filhos. Comprando propriedades e outras coisas. Pensando já, não necessariamente neles, mas nos seus filhos. Mas nós devemos pensar naquilo que vai ter valor eterno. E nós aprendemos essa lição com Trófimo. Uma passagem muito rápida, que tem alguma lição, mas só para saberem o que é que aconteceu com Trófimo. Em Atos 21, Paulo leva Trófimo para Jerusalém. Em Atos 21, Paulo envolveu-se numa situação muito complicada, porque em Atos 21, 27 e 28, desculpa lá, agora 28 e 29, sim. Nós lemos que os judeus, quando Paulo chegou a Jerusalém, pensavam que Paulo tinha introduzido Trófimo no templo, o que era um crime punido com a morte. E vemos aqui como duas coisas. Por vezes nós podemos meter-nos em situações complicadas devido aos amigos que temos, não necessariamente porque eles fizeram algo de errado, não porque eles cometeram alguma coisa que não devia ter feito. Mas o inimigo pode usar. Pode ser ardiloso no sentido
devido aos nossos amigos, devido às nossas amizades, devido à nossa lealdade para com os nossos amigos, colocar-nos em situações complicadas. E foi o que aconteceu aqui. Paulo viu-se numa tremenda situação complicada, porque, devido aos judeus terem pensado erradamente que Paulo tinha posto Trófimo dentro do templo, porque Trófimo não era judeu, era gentio, portanto não podia entrar naquela parte do templo, e Paulo, por consequência disto, foi preso e nunca mais foi livre até chegar a Roma. Mas vemos também aqui como Trófimo, mesmo no meio de uma situação difícil, muito complicada, não abandonou Paulo. Trófimo continuou fiel a Paulo, continuou fiel à obra de Deus, e nós vemos aqui como ele é diferente do jovem Marcos, que ainda que a situação começasse a apertar, porque atenção, ir a Jerusalém não era fácil. Naquele momento, e vemos como Paulo, como preso, e podia ter morrido se não tivesse sido a intervenção das autoridades ali naquela situação. Mas vemos como Trófimo, mesmo quando a luta era difícil, ele continuou junto a Paulo, completamente diferente do jovem e imaturo Marcos, que ainda antes que a luta começasse a apertar, ele achou que era mais confortável ir para casa, para perto da família. Também é diferente de Demas, que, lá está, foi viver a sua vida. Demas, como eu falei em setembro, chegou uma altura em que pensou, isto não é para mim. Estou aqui a renunciar à minha vida, estou aqui a abdicar de constituir família, de construir uma casa, de ter uma vida normal. E abandonou Paulo quando ele mais precisava. Mas este Trófimo foi como Lucas, como Onesíforo e o maduro Marcos, que quando era difícil estar com Paulo, estiveram com Paulo. Vemos como Paulo diz, só Lucas está comigo. Lemos que Paulo precisava de Marcos naqueles últimos dias da sua vida. E vemos também como Onesíforo, outro carente de quem eu já vos falei, que mesmo quando era difícil identificar-se com Paulo, ali estava ele na linha da frente, pronto a pôr-se a jeito. Eu creio até que terá morrido, não sei se por consequência da sua identificação com Paulo, mas Onesíforo esteve ali com Paulo. E apesar de, quando falo de Onesíforo, se calhar alguns dizem quem? Paulo não diria, quando falavam de Onesíforo, Paulo não dizia quem? Ele dizia, muito me recriou as minhas entranhas, com muita diligência me procurou e me buscou e me encontrou. Portanto, vemos aqui como Trófimo foi alguém que, quando era difícil estar com Paulo, lá estava ele. E vem agora aquela passagem mais complicada, que nós preferimos que não tivesse ali, que tivesse ali menos uma palavra. Bastava ter menos uma palavra, que este versículo dava-nos outro ânimo, não era? Mas é aquilo que eu chamo a honestidade brutal da palavra de Deus. A palavra de Deus é honesta connosco. Deus não pretende criar em nós uma expectativa errada. E nós precisamos de perceber o que é que Deus tem preparado para nós. Precisamos de perceber o que é que Deus anda a fazer, o que é que Deus espera de nós. Caso contrário, podemos entrar em situações de desespero, de desânimo, de descrédito da palavra de Deus, de desonra para Deus. Então nós vemos naquele versículo que é muitas vezes citado para nós dizermos que não há curas hoje. Paulo diz, a dada altura, deixei Trófimo doente em Mileto. Podemos pensar, olha, Paulo deixou o Trófimo doente em Mileto, não o curou porque foi por causa do Trófimo que ele foi preso e, portanto, como por vingança, olha, não te vou curar porque... Não, claro que não foi isso. Também há quem diga que, estando Trófimo doente, espiritualmente eu deixei-o em Mileto. Ou seja, ele já não conseguia acompanhar-me, estava doente espiritualmente, então eu abri mão dele e continuei viagem. Não sei, não creio que tenha sido isso. O que é que nós vemos aqui? Vemos como Paulo não está aqui a embelezar a história. Não vemos Paulo a embelezar a história. A história é mesmo, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Eu podia ter omitido a palavra doente. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo em Mileto. Eu não precisava dar parte fraca. Paulo podia ter embelezado também a história de Epafrodito. Que ele esteve doente e quase à morte, mas eu impus das minhas mãos, eu orei ao Senhor e ele curou. Não, eu tenho de dizer com toda a honestidade
o Senhor se apiadou dele, para que não tivesse tristeza. Paulo podia ter ocultado o seu espinho na carne, podia não ter dado parte de fraco. Paulo poderia apenas ter dito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não sejamos seletivos nas passagens da palavra de Deus que mais gostamos, que dão a entender uma vida apenas de vitórias. Também há derrotas, também há situações difíceis pelas quais nós passamos. E vemos então aqui Paulo a deixar bem claro, ser honesto sobre a sua incapacidade de curar, como antes. Paulo, ainda antes daqueles episódios que nós lemos em Atos 19, como pela sua mão se faziam maravilhas extraordinárias. Lemos isso em Atos 19, versículos 10 a 11, em que as pessoas traziam lenços e aventais que se levavam do seu corpo e curava as pessoas. Paulo conseguia curar as pessoas até através de um lenço. Porquê é que ele não fez isso com Trófimo? Porque vemos que Deus estava a mudar os planos. Os planos de Deus para hoje não são necessariamente a cura física, como nós devemos perceber. E se não percebermos pela leitura e estudo da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde vamos ter de compreender isso da pior maneira. Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos partir deste mundo, a não ser que o Senhor nos venha buscar. Mas a morte acaba por ser o desfecho final de todos nós, se o Senhor não vier antes. E a doença é algo que pode acontecer, mesmo ao crente. Ninguém está imune. Alguns, até sobre o Covid, dizem coisas completamente disparatadas e desonrosas para o nome de Deus. Dizem que estão protegidos, estão cobertos pelo sangue de Cristo, ou coisas assim do género, e que estão imunes. É terrível isto. A doença faz parte da vida cristã. E Deus mostra-nos, através da doença, pode mostrar-nos, se nós quisermos aprender essa lição, que o nosso corpo é um meio e não o fim em si mesmo. O espiritual é mais importante do que o físico. Claro, como eu já disse, não vamos ser negligentes, não vamos dizer o que interessa é o espiritual, o físico não interessa para nada, não vamos cuidar do físico. Quando estivermos doentes, não vamos orar. Não vou dizer isso, claro que não. Quando estivermos com dificuldades, quando passamos por alguma dificuldade física ou emocional ou qualquer outra, devemos orar a Deus, devemos pedir a Deus para nos ajudar em relação a essa dificuldade. Mas quando oramos, quando pedimos a Deus estão a ouvir bem? Quando oramos a Deus em relação a estas situações, devemos ter bem presente o que é que podemos esperar da parte de Deus. Cuidado, muito cuidado, devemos ter com as expectativas que criamos. Porque se elas estiverem erradas, se criamos expectativas erradas, se criamos nas pessoas expectativas erradas, podem levar ao desânimo, podem levar ao descrédito, podem levar à desonra, até ao abandono. Algumas pessoas que pensam, Deus vai resolver esta situação da maneira que eu espero. E depois as coisas não acontecem como esperavam. Podem levar a dizer, Deus não existe, Deus não quer saber de mim para nada. E há muitas pessoas que criam uma ideia de Deus e quando morre um familiar ou quando passam por uma situação difícil, particularmente quando perdem um familiar que lhes é muito querido, dizem, eu pedi a Deus para curar a minha mãe e ele não quis saber, Deus não existe, por causa disso. Cuidado, por isso muito cuidado com as expectativas que criamos. Nós não temos, como sabemos, não temos garantia de cura, não temos garantia de que vai ficar tudo bem. Nós ouvimos essa expressão até à exaustão, vamos todos ficar bem. E de facto não ficamos todos bem. Tem estado a morrer centenas de pessoas todos os dias, só com o Covid. Não vamos ficar todos bem. E não façamos do nosso cristianismo uma versão cristã do vai ficar tudo bem. Vai haver dificuldades. Vai haver situações muito difíceis pelas quais nós vamos passar. Alguns estão a passar por elas. E eu não quero ser insensível em relação às pessoas que estão a passar por situações difíceis. Mas
apesar de não termos garantia de cura, temos garantia de algo que, se compreendermos e se soubermos aceitar, vale muito mais do que qualquer cura física. E há duas coisas, eu quero falar dessas duas coisas, que temos a certeza que Deus dá. Deus promete duas coisas, claramente. Desculpem. Ora bem, estava a dizer que há pelo menos duas coisas que Deus promete. Podemos ter garantia. Quando oramos, quando pedimos a Deus, vai-nos ajudar na situação difícil pela qual nós passamos. E eu sei que é costume dizer-se, e com razão, que Deus é o médico dos médicos. E normalmente fica ali a esperança de que Deus vai curar, de que Deus vai fazer as coisas de acordo com aquilo que nós esperamos. Mas se Deus é o médico dos médicos, experimentem ir a um médico e dizer: olha, eu tenho este problema e o senhor doutor vai fazer isto, isto e isto. Eu quero que você faça isto. Eu quero que o senhor doutor me faça isto por mim, porque é isto que me vai pôr bem. Se experimentarem isso, provavelmente o médico não vai reagir muito bem, não vai tratar bem, não vai ficar contente com a vossa atitude. Portanto, da mesma forma, se Deus é o médico dos médicos, devemos perceber o que é que Ele prescreve, qual é a prescrição médica que Ele dá. Então, qual é a prescrição divina para as situações difíceis da vida? Devemos orar, de facto, devemos pedir a Deus para nos ajudar. Eu costumo dizer que costumo fazer esta pergunta. Nós lemos na palavra de Deus Paulo orar por saúde. E a minha resposta é sim, vemos, 3 vezes. Paulo orou 3 vezes e para que se desviasse aquele espinho da carne. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então, uma promessa que nós podemos ter, e ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz: de bom grado, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então isto é a promessa que nós temos. A graça de Deus. Isto temos garantido. Deus vai nos dar a sua graça. A sua graça nos basta. E é aqui que Deus mostra o seu poder. Mais do que curando. Deus mostra que, mesmo não curando, e se nós soubermos aceitar os propósitos de Deus, podemos ter um desfecho melhor do que a cura. Claro, assim, eu se estiver doente, claro que eu quero ficar curado. Se eu tiver um familiar doente, claro que eu quero ficar curado. Mas eu não tenho garantias de que isso vai acontecer. Não tenho garantias até de que isso seja melhor para mim. E eu costumo dar muitas vezes o exemplo de Ezequias, que foi uma desgraça para ele ter sido curado. E outras situações que também já foi contado de pessoas que quiseram muito que o seu filho sobrevivesse a uma doença e depois foi uma desgraça. Nós não sabemos. Claro que os meus sogros oravam e pediam a Deus: Senhor, tu sabes, eu já ouvi várias vezes o meu sogro dizer isso: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu quero que o meu filho curado, mas faz conforme for da tua vontade. Outra promessa de Deus. Deus promete a sua graça. Promete a sua graça. A sua graça nos basta. Outra promessa de Deus. Lemos isso em Filipenses 4, 6 e 7. Porque é importante que nós percebamos o que é que Deus promete. Para não estarmos a criar uma expectativa errada. Pessoas que ficam com uma expectativa errada daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus vai fazer, depois ficam desanimadas, ficam desacreditadas, ficam completamente sem saber para onde é que são de virar. Eu vou dar aqui apenas um pequeno exemplo muito simples e muito pobre. Vocês assistiram nos últimos 2, 3 meses a alguns apoiantes do presidente Trump que achavam que ele ia conseguir continuar no poder. E foram de promessa em promessa, de derrota em derrota, sempre pensando que iam conseguir aquilo que esperavam. E quando viram que já não havia alternativa, viram o que alguns maluquinhos mesmo, alguns terroristas fizeram. Porquê? Porque acreditaram numa mentira de que o presidente ia continuar lá, o presidente que eles desejavam ia continuar lá,
e devido a uma gestão de expectativas mal direcionada, pensaram que a única saída é esta, é a rebelião. É terrível. E podemos cair no erro de criar uma expectativa errada e depois, quando não acontece aquilo que nós esperamos, ficarmos desanimados, ficarmos desalentados, ficarmos a pensar que Deus falhou. Então, o que é que nós temos promessa? Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Podemos estar certos de que, colocando os nossos cuidados ao pé da cruz, como diz o cântico, levando as coisas perante Deus, tu sabes o que é que eu estou a passar. Sabes a dificuldade pela qual estou a passar. Ajuda-me. Ajuda-me, faz as coisas da forma que tu queres. Tu sabes o que é que eu desejo. Sabes que eu quero ficar bem. Sabes que eu quero que este meu familiar fique bem.